Olá, bem-vindos a mais um vídeo da DigiSat Tecnologia. Nesse vídeo, vamos mostrar para vocês o cadastramento de transportadoras dentro do sistema da DigiSat, os veículos que essa transportadora possui, o correto cadastramento desses veículos, para que depois os módulos do sistema da DigiSat possam utilizar eles de forma correta e que não dê nenhuma rejeição ou alguma situação inesperada no momento de uma transmissão de algum documento que necessite dessa transportadora. Também vamos mostrar os módulos que o sistema DigiSat utiliza essa transportadora, bem como os veículos que estão atrelados a essa transportadora. Então vamos lá, vamos começar, claro, pelo cadastramento da transportadora. Então a gente vai vir aqui em cadastros, pessoas, tá? Lembrando, se a transportadora que vocês vão estar cadastrando possui um CNPJ, é possível cadastrá-la aqui pelo cadastro de CNPJ. Vamos então adicionar manualmente para vocês verem. Aqui a gente vai cadastrar então o nome da transportadora, tá? Transportadora, ok? E a transportadora pode ser tanto do tipo física, percebam que aqui ela habilita a transportadora, como do tipo jurídica, também ela habilitou a transportadora. Para o tipo estrangeiro, também existe a possibilidade do cadastramento da transportadora. Se vocês forem cadastrar uma transportadora do tipo física, tá, é necessário cadastrar também a inscrição estadual, mesmo que essa inscrição estadual esteja isenta. A mesma coisa acontece para jurídico. Caso exista uma transportadora e ela não tenha inscrição estadual, o campo inscrição estadual tem que estar preenchido com a palavra isento, para não dar problema na transmissão, principalmente de um MDFE, onde exige os dados do documento da transportadora. Então vamos lá. Vamos cadastrar como jurídico, certo? Importante, vamos marcar aqui o tipo da transportadora, tá? E aí agora a gente vem para os documentos. Outra coisa importante no cadastramento da transportadora, vamos colocar aqui o seu CNPJ. Como eu falei para vocês, pode ser inscrição estadual como isento, ok? Mas uma coisa muito importante dentro do cadastro transportadora é adicionar o documento RNTRC, tá? Então esse documento é de suma importância do cadastramento, porque esse documento, se não tiver preenchido corretamente, pode dar problema no momento da transmissão de uma MDFE, tá? Então é muito necessário o cadastramento desse tipo de documento, né? O RNTRC, ou também, né, o cadastro, usando esse mesmo tipo de documento, o ANTT, que é o Registro Nacional de Transportes Terrestres, tá? Então, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, esses números, esses três documentos, é de suma importância no cadastramento de uma transportadora. Então, vamos lá agora verificar, então, ele está solicitando o endereço da transportadora, ok? Vamos colocar aqui o endereço da transportadora. Vamos botar aqui loja, vamos botar sala 1, sala 01, né? Vamos gravar. Agora, a gente pode preencher com documentos, endereços eletrônicos, enfim, o cadastramento que vocês acharem melhor, tá? O nome é fantasia, né? Vamos botar aqui cargo flex e a pessoa responsável. E agora, gente, então o cadastramento dos veículos que essa transportadora possui. Em muitos documentos a gente vai utilizar esses veículos, inclusive documentos fiscais, como a nota fiscal de saída, né? A gente vai poder utilizar esses veículos também na emissão do CTLS, quando for o caso de transportes de valores, cargas ou passagens, né? No caso, carga de valores, bagagem ou pessoas, transporte de pessoas no CTLS, e também o veículo vai ser utilizado na emissão do MDFE. E também a gente vai poder utilizar os veículos dessa transportadora também no módulo de romaneio de carga. Então é muito importante o cadastramento desses veículos. Tá? Então vamos lá, vamos adicionar veículos a esse cadastro de transportadoras. Então aqui na guia veículos, Ctrl F5, e aí a placa do veículo, ok, pessoal? A UF da placa, então basta
pressionar Enter. Esse número do ANTT é importantíssimo vocês preencherem, bem como o Renavan. Tá? Outra coisa importantíssima de preencher, que não pode deixar em branco, é a capacidade, a tara do veículo, ok? E a capacidade de carga em quilograma desse veículo, né? Isso é muito importante o cadastramento. A capacidade em metros cúbicos não tem tanto a necessidade de cadastrar, mas é importantíssimo vocês cadastrarem essas informações aqui, pois além dela ser uma informação do veículo, ela também vai servir para quê? Para separação de carga no romaneio, para que o sistema avise se os documentos que estão sendo incluídos no romaneio vão ser necessários para aquela capacidade ou vai ultrapassar a capacidade de carga desse veículo. Essa informação também, sem ter essas duas informações, o veículo não aparece na emissão do MDFE. Tá? O tipo de rodado do veículo. Tá? Então, se for um cavalo mecânico, é necessário também cadastrar não só o cavalo mecânico, como também a carroceria, né? A placa da carroceria, do sider, do trailer que está sendo atrelado a esse cavalo mecânico. Né? Então, aqui vamos deixar não aplicável. E uma coisa interessante, se vocês vão emitir o CTE-OS, tá? É importantíssimo esse termo de autorização. Então, se for só a emissão do CTE, tá? Que não for o CTE-OS, a gente pode parar o cadastramento por aqui. Mas se a gente utilizar, por exemplo, um CTE-OS, que é transporte de passageiro, de valores, né, ou de bagagens, a gente é obrigado a preencher essas duas informações, ou uma ou outra informação. O número do registro estadual é quando o transporte for feito somente dentro do estado. Já o termo de autorização de fretamento é quando o transporte de fretamento, né, é feito fora do estado, ou seja, interestadual. Nós vamos cadastrar os 3 tipos de informação aqui. Vamos cadastrar aqui agora o cavalo mecânico. Agora a gente vai adicionar aqui, então, uma nova placa, né, e a gente vai colocar aqui, que é agora vamos botar aqui o ANTT, o Renavan. Vamos colocar aqui o peso de 8.500 kg e a capacidade em carga de 150 toneladas, né? E aí a gente vai cadastrar agora, que é, por exemplo, outro, mas que é o tipo da carroceria, por exemplo, baú fechado, tá? Ou seja, aqui seria então o trailer, ou a carreta, ou a composição, como vocês acharem melhor. Agora a gente vai cadastrar um veículo para utilização. Esses 2 veículos que a gente cadastrou aqui, ela tem utilização mais na questão do romaneio de carga e também no MDFE com o proprietário do veículo de tração e também o proprietário do veículo de reboque, tá? Porque a gente cadastrou o veículo de tração, que é o cavalo mecânico, e a gente acabou de cadastrar então também o reboque. Como eu falei para vocês, são 2 informações necessárias para a emissão do MDFE, caso existir o transporte através de uma composição, cavalo mecânico com a carreta sider, ou mesmo também com um bitrem, ou com rodotrem, enfim, de acordo com como é a composição do veículo que vai fazer o transporte de carga. Agora a gente vai cadastrar aqui um exemplo para vocês verem de um veículo de transporte de passageiro ou de valores, né, que seria mais para utilização no CTE-OS, certo? Vamos botar aqui que ele pesa 1.500 kg e a capacidade é de 2.500 kg, tá? Tipo de rodado, vamos colocar aqui van, tipo de carroceria aqui também a gente pode deixar não aplicável. Agora sim, pessoal, quando a gente for utilizar, vocês perceberam que os 2 primeiros veículos a gente não cadastrou o termo de autorização, e nem o número do registro estadual. Por quê? Porque são 2 veículos que a gente não vai utilizar ele em transporte de passageiro e nem em transportes de valores, ou seja, não vai ser utilizado no CTE-OS. Esse veículo aqui, essa van, a gente vai utilizar no transporte, na emissão do CTE-OS. Então, por isso, a gente vai colocar aqui o termo de registro estadual ou termo do fretamento de frete, de autorização de frete. Feito isso, então, a gente já tem a transportadora com os seus veículos cadastrados também. Outra aplicação do veículo, né,
no posto de combustível, quando a gente vai fazer a finalização de um documento fiscal no posto de combustível e a gente quer informar os dados do veículo. Se indicarmos, por exemplo, essa transportadora como cliente do cupom fiscal ou no SAT, no MFE ou na própria NFC do abastecimento, o sistema já vai trazer os veículos cadastrados para essa transportadora, o que facilita muito o preenchimento dos dados do veículo. Bom, muito bem, a gente já tem agora informações aqui da transportadora, certo? E aonde a gente vai utilizar essa transportadora? Então a gente vai utilizar, começando aqui pela parte de movimentação de entrada. Então, ao importar uma nota de compra, ou mesmo ao digitar manualmente a nota de compra, e quando tem a opção aqui de frete, tirando a opção de sem frete, a gente vai ter a possibilidade aqui de indicar uma transportadora. Então a gente vai vir aqui, indica a transportadora que a gente acabou de cadastrar. Essa informação é única e exclusiva para registro na nota de compra, ou seja, na nota de entrada da mercadoria. Também a gente vai utilizar a transportadora aqui na parte de CTRC, e isso aqui agora com uma boa dose de mais funções dentro do sistema. Como, por exemplo, a gente vai poder indicar aqui, ó, que essa operação 1353, por exemplo, ela mexe com o financeiro do sistema, e a gente vai colocar, então, a transportadora como emissor do CTE, ou seja, a gente está registrando um CTE que a gente está recebendo. E, claro, que o valor do CTE que a gente está recebendo ser colocado aqui, a gente vai lançar lá para o módulo de contas a pagar em nome da transportadora, ou seja, do emissor do CTE, que é uma transportadora que a gente cadastrou aqui dentro. Ou seja, esse módulo de CTRC serve para registrar um CTRC que essa transportadora emitiu contra a nossa empresa, aqui contra o nosso CNPJ, e serve também, claro, né, para gerar então lá no contas a receber, contas a pagar, aliás, porque é uma entrada, né? Então, uma entrada lança no contas a pagar, para lançar lá no contas a pagar, para a data de vencimento que vocês acharem melhor, em nome dessa transportadora, que é a emissora do CTRC. Isso é uma parte de entrada. Uma parte de saída, a gente vai poder utilizar a transportadora em vários módulos do sistema, né? Como, por exemplo, indicando ele num pedido de venda, né, onde eu posso ter o pedido de venda e indicar qual for a transportadora que vai transportar esse produto. Aqui também a gente tem na emissão do documento eletrônico, né? Então aqui na parte de configuração de transportes, documento eletrônico, aqui então a gente pode já colocar o frete, certo? Aqui inclusive a gente pode já colocar dados, né? E aqui tem parte do transporte. Então, como eu falei para vocês, a gente pode selecionar a transportadora. Vamos colocar aqui transportadora. E aí a gente vai poder selecionar qual a placa do veículo que está fazendo o transporte, ou digitar manualmente a placa aqui também. Mas olha só, o transportes já trouxe as informações. É possível deixar, quando a gente está trabalhando com o sistema administrador, é possível deixar todas essas informações mais ou menos configurada, né? Claro que pode variar o veículo que vai fazer o transporte, mas a gente pode vir aqui em auxiliares, configurações, saída, ok? E informação padronizada da movimentação. Então eu já posso colocar, inclusive, por exemplo, o tipo do frete. E aí, o tipo do frete, a gente já pode selecionar a transportadora de preferência de transportes. Então, se muitas vezes as empresas utilizam só uma transportadora para fazer o transporte, a gente pode já colocar aqui a transportadora também. Bom, vamos lá. Continuando aqui na parte de saída, como vocês viram, inclusive, até um próprio DAV pedido, ele pode colocar dados da transportadora. Nesse caso, claro, ele não seleciona o veículo, apenas a transportadora. Agora, já na nota eletrônica, vocês perceberam que ele já seta até o veículo, né? Vocês podem selecionar o veículo. Continuando aqui na parte de saída,
a gente também pode utilizar a transportadora na emissão do MDFE, não só a transportadora, como os seus veículos também. Então a gente vai adicionar aqui uma MDFE e aqui na parte de modal a gente tem as opções, né, de informações de dados, né, como RNTRC, e aqui em veículo a gente vai colocar então o proprietário do veículo, que vai ser a transportadora, tá? E aí a gente vai colocar então aqui a placa do veículo que vai fazer o transporte, né, nesse MDFE. E aí, como eu falei para vocês também, aqui se de repente for um veículo de tração e aqui a gente tiver um reboque, a gente vai poder também selecionar a transportadora, ok? E aí também verificar qual que é a placa desse reboque. Então olha só, né, no MDFE, aqui em modal, né, a gente vai colocar informações de frete, essas coisas, mas os veículos vão ser indicados aqui, ó, tanto o veículo de tração quanto o veículo de reboque. Então é muito importante o cadastramento dessa transportadora. E muitas vezes o próprio emissor do documento eletrônico, né, é também o proprietário do veículo. Nada impede nessa situação, tá, pessoal, de vir aqui no cadastro de emitente e cadastrar o emitente também como transportadora. Como vocês viram no vídeo que a gente fez no início dessa sessão, somente de cadastro de pessoas, que uma pessoa pode ser vários tipos. Então é possível também que o próprio emitente seja a transportadora. E o processo é o mesmo, de inclusão de veículos, né, como que a gente fez para esse transportador aqui que a gente acabou de cadastrar. Bom, então perceberam que a gente já tem a utilização dela na nota de compra, ok? Aqui também na NFE, tá, pessoal? Não só na nota de compra, como na NFE também é possível indicar, NFE de entrada, é possível indicar a transportadora, inclusive com o seu veículo, né? Também temos então no CTRC, indicação da transportadora. Nesse caso aqui a gente não tem informação de veículo, né? Mas o emissor do CTRC ou do CTE que a gente está recebendo é a transportadora, para que a gente possa fazer então o pagamento do frete para ele. Também utilizamos ele no MDFE, aqui na guia veículo, que é o veículo de tração, e aqui também no reboque, que é o veículo de reboque. As outras informações, percebam que ela não vai nada de transportadora, ok? Também quando a gente vai utilizar o CTE, gente, tá? Então aqui a gente tem o CTE, e como eu falei para vocês, no CTE normal, vocês viram que não tem nenhuma informação sobre a transportadora. Aqui ó, não tem nenhuma informação sobre a transportadora. Agora, se a gente utilizar a opção de CTE-OS, tá? Então agora a gente tem informações aqui, por exemplo, no modal, né? Então aqui a gente vai ter o veículo, e aí como eu falei para vocês, somente aqui como proprietário de veículo, somente em veículos ou transportadora que tenham veículos que têm cadastrado nele dados de autorização. Então olha aqui, ele já vai trazer o termo de autorização, tá? Então essa informação ele pegou nessa placa. Percebam que ele só está trazendo uma placa aqui, ó. Se vocês se lembrar, anteriormente a gente viu no MDFE que ele trazia 3 placas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. No veículo, vamos selecionar aqui a transportadora. E aqui, ó, quando a gente seleciona o veículo, ele vai trazer as 3 placas. Agora no CTE-OS, gente, ele está trazendo apenas uma placa, que é a placa que a gente cadastrou aqui dentro do transporte, do cadastro da transportadora, a placa que a gente cadastrou aqui em veículos, que tenha esse termo de autorização de fretamento e o número do registro estadual de fretamento. Tá? Também, tá, pessoal, para o CTE-OS é possível já deixar aqui um termo de fretamento padrão. Tá? Então isso existe nas configurações do sistema, esses números aqui. Ó, né? E aqui então tem a informação dos veículos, que na realidade
é dessa transportadora aqui. Caso a empresa proprietária, né, que está emitindo o documento eletrônico, seja proprietária de um veículo também, então ele vai poder já deixar cadastrado isso como emitente também. Então são essas informações, aqui ele traria os veículos da própria empresa emitente, tá? Então isso é muito importante. Lembrando, tá, gente, que vocês podem perceber aqui que ele está trazendo, aqui no caso não trouxe, mas se a gente mudar aqui, ele traz sempre a informação do RNTLC. Então essa informação vocês percebam que está vindo em branco. Por quê? Porque o emitente do RNTLC não tem informação disso. Tá? Então é muito importante que se o emitente do CTE, CTOS e o MDFE for o próprio emitente, ou seja, o próprio dono do veículo, né, é interessante vocês adicionarem aqui no cadastro do emitente, também aqui em documentos, tá, pessoal? Nós vamos editar o cadastro do emitente. Então é importantíssimo vocês cadastrarem aqui nos documentos também o RNTLC. Vocês podem deixar aqui informações, ó, certo? Vocês vão perceber agora que o RNTLC, tanto no MDFE, certo? Aqui em modal, já vai vir preenchido, porque esse documento está no cadastro do emitente. Mas também ele tem que ser preenchido no cadastro da transportadora, caso a transportadora não seja do emitente do sistema também, ok? E por último, então, o módulo, né, de romaneio de carga, onde a gente vai adicionar, então, aqui um novo romaneio, selecionar a transportadora, tá? Aí a gente vai selecionar o veículo dessa transportadora e ele já vai trazendo aqui a capacidade de carga desse veículo. Conforme a gente vai adicionando documentos, pode ser nota, pode ser pedido, e se nesse documento tem informação do peso da carga, é importantíssimo ter essa informação de peso da carga nos documentos que vão ser adicionados. O fato de ter a capacidade de carga aqui vai fazer com que o sistema entenda que os documentos que estão sendo colocados aqui ainda não atingiu o valor do peso da carga. Quando o peso da carga, quando o documento que a gente colocar aqui atingir o peso da carga, o peso da capacidade, o peso dos documentos, a soma do peso de todos os documentos, atingir a capacidade de carga do veículo selecionado, ele automaticamente vai avisar, vai dar um aviso, ele não vai parar o cadastramento, mas ele vai dar um aviso indicando que existe, então, uma ultrapassagem do peso, né, da capacidade de carga do veículo. Então é muito importante, vocês perceberam, o cadastramento da transportadora dentro do sistema. Então a gente vai usar ele, a transportadora a gente vai usar em módulo de nota de compra, NFE, aqui em pedido de compra, né, ele também, ó, mesmo que ele não tem informação sobre frete, então não há necessidade no pedido de compra, mas só no módulo, na parte de saída, de entrada, aliás, a gente vai utilizar em nota de compra, NFE e também no CTLC. Já são 3 módulos que a gente utiliza. Na parte de saída, todos esses módulos, por exemplo, DAV, WS, NFE, também utilizam dados da transportadora. Ou seja, aqui já são bastante módulos que utilizam. Também utiliza na parte de CTLS, MDFE e romaneio de carga. Então vocês viram que são bastante módulos do sistema que utiliza a informação da transportadora. Por isso que é interessante o correto cadastramento do transportador. E ainda, como eu comentei no vídeo, se o sistema estiver habilitado para posto de combustível, os dados do veículo vão ser utilizados quando indicar o cliente numa venda e trazer informações dos veículos cadastrados para esse cliente. Então é um módulo, um cadastro muito importante e de muita utilidade dentro do sistema da DigiSat. Obrigado pela atenção e aguarde nossos próximos vídeos.